bom dia, tudo bem? Vamos aí avançar hoje mais um pouquinho no conteúdo iniciado na semana passada, que é arcadismo. Então, eu espero que você tenha assistido já a Arcadismo parte 1, para que a gente avance hoje com muita tranquilidade, tudo bem? Então, vamos relembrar algumas coisinhas básicas. Primeiramente, arcadismo é a escola literária do século XVIII, tudo bem? E surge após o Barroco, e com uma proposta bem diferente, uma vez que nós vimos lá atrás que o Barroco era a arte do conflito, da contradição entre dois pensamentos, o racional e o pensamento ligado à fé, e agora arcadismo é uma escola literária que surge como reflexo de um pensamento altamente racional, equilibrado, voltado aí ao conhecimento, tudo bem? Então, arcadismo é contrário à proposta barroca. Vamos lá. Arcadismo, eu coloquei aqui logo de cara uma imagem, eu gostaria que você analisasse essa imagem e ficasse atento, em especial, à construção, né? Observe aí o cenário dessa imagem. É um cenário que nos remete, né? Que nos leva lá para a antiguidade clássica. A forma como as pessoas estão, né? Vestidas. Então, há toda uma combinação de elementos que se referem à antiguidade clássica. O que isso tem a ver com arcadismo? Se você está bem lembrado, eu mostrei que arcadismo também é chamado de neoclassicismo. Retoma valores clássicos. Exatamente por isso, neoclassicismo. Ok? Outro ponto que eu gostaria que você se atentasse nesse momento. Eu coloquei aqui uma imagem que faz referência à natureza, ao campo. Por quê? Os Árcades defendiam essa retomada dos valores clássicos, defendiam a razão, o equilíbrio. E a natureza será vista pelos Árcades como cenário propício para todas as suas realizações. Então, vai ser muito comum vocês encontrarem ao longo do arcadismo obras que têm como cenário a natureza. A natureza como ponto de equilíbrio para o desenvolvimento dessa racionalidade tão almejada pelos autores neoclássicos, pelos autores Árcades. Ok? Então, avancemos um pouquinho aí, relembrando um pouquinho do que nós conversamos na semana passada. Primeiramente, arcadismo ou neoclassicismo é o nome dado aí à escola literária do século XVIII. Escola essa contrária ao barroco. Pois bem, o arcadismo tem uma íntima ligação com o iluminismo. Vamos lembrar que o século XVIII ficou conhecido aí como o século das luzes, o século do conhecimento. E isso por conta dos ideais iluministas, o espírito enciclopédico, a busca pelo conhecimento e pelo desenvolvimento da racionalidade. Esse pensamento iluminista influenciou diretamente o surgimento dessa arte do século XVIII. Resgate do clássico, por isso, neoclassicismo. E falar em clássico é falar em racionalidade, é falar em equilíbrio, é falar em tudo, nas coisas todas numa devida ordem, né? Vamos lembrar aí, por exemplo, que o classicismo acontece no momento do Renascimento, que era o renascer desse pensamento racional e equilibrado. Lá vocês viram, lá no classicismo, nosso amigo Camões, por exemplo, né, fazendo os sonetos clássicos, onde todos os versos estavam no seu devido lugar, onde havia uma metrificação que tendia a ser regular. Então, há uma retomada, sim, dos valores clássicos, tanto no que diz respeito aos temas, quanto no que diz respeito à estrutura. É claro que agora, século XVIII, haverá algumas especificidades, algumas particularidades que nós vamos trabalhando aí ao longo das aulas. Tudo bem? A busca pela razão e pelo equilíbrio e o apreço pelo campo. A natureza, como eu disse, como cenário para essa realização racionalista e equilibrada tão pregada
pelos poetas do arcadismo. Diante deste cenário, o que nós vamos observar? Que o arcadismo combate o barroco, tanto no que diz respeito ao tema, quanto no que diz respeito à estrutura. Os temas barrocos ou barroquinos eram complexos, rebuscados, marcados por dualidades. Os temas árcades serão simples, equilibrados e racionais. A estrutura barroca era ornamentada, rebuscada, cheia de excessos, cheia de ornamentações. Agora, a estrutura árcade será também uma estrutura simples, equilibrada, tema e estrutura em harmonia. Belezinha? Bom, então vamos lá. Com base nessa discussão que nós já fizemos, né? Eu queria convidar vocês a analisarem comigo um texto. Esse texto aí de Cláudio Manuel da Costa. Ele que é um dos grandes nomes no arcadismo do Brasil. Bom, olha só o que diz a primeira estrofe. Acompanhe comigo. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr nesses oiteiros, onde o tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Olha o que esse eu lírico está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, voltei para o campo. É bem verdade, um dia eu deixei esse campo. Fui lá para a cidade, para a corte. Fui para a corte que tinha um traje rico, fino. Mas agora eu estou de volta. E vocês vão observar que esse retorno é motivo de grande alegria para o eu lírico, porque afinal de contas é no campo que este eu lírico se realiza. Então olha só quando ele diz aqui, por exemplo, na terceira estrofe. Se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Então ele está dizendo, olha, na cidade, tudo é lisonjeiro, é passageiro. O que eu tenho aqui no campo, essa choupana, essa simplicidade, vale muito, tem muito mais valor do que a vida no campo. Perdão, do que a vida na cidade. É o campo a minha preferência, é aqui que eu me realizo, é aqui que eu me sinto equilibrado, feliz, realizado. Tudo bem? Tanto que olha o que ele diz na última estrofe. Aqui descanse a louca fantasia. Agora eu não preciso mais ficar nos devaneios, na loucura da cidade. E agora o que se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Então, por meio desse texto, analise comigo tudo que nós já conversamos a respeito do arcadismo. Então, pensa aí, como é que nós poderemos definir esse texto do ponto de vista estrutural? Vamos lá? Podemos dizer que é um texto simples. É um soneto. 2 quartetos, 2 tercetos, tudo no seu devido lugar. Simplicidade, não há exageros nas descrições, não há ornamentações, não há muitos detalhes, certinho. A ornamentação que era tão cara, tão importante lá no barroco, agora não tem basicamente espaço, tanto que são poucas as figuras de linguagem, tá bem? Nesse texto vocês ainda vão encontrar uma ou outra figura, porque o Cláudio Manuel é um dos precursores do arcadismo e ainda tem ali uma herançazinha barroca. Mas nada demais, não é o propósito do eu lírico para o seu texto, tá? Gerar rebuscamento e ornamentações. Então temos aí simplicidade, sem ornamentação e sem rebuscamento. Vamos para o tema. Quanto ao tema, como você poderia aí definir algumas características para este tema? Vejamos. É um tema ligado à natureza, onde ele tem apreço pelo campo. O bucolismo, que é uma palavrinha-chave, gente, dentro do arcadismo. O bucolismo é a referência a essa natureza, essa busca pela natureza, pelo campo, a realização nesse campo, nessa natureza. E a simplicidade. Então, a simplicidade está tanto no tema quanto na estrutura, contrariando, como nós já conversamos, a proposta barroca, no tema e na estrutura. Belezinha, belezinha? Assim, com base nessa análise, nós podemos, então, sintetizar a proposta do arcadismo. Vejamos, do ponto de vista da estrutura, vocabulário simples,
Gosto pela ordem direta, diferentemente lá do barroco, que priorizava as ornamentações. O soneto, e aí você pode dizer assim, ó, Lamis, não tenta me fazer de bobo. Lá no barroco também tinha muito soneto. É verdade. Só que o soneto lá no barroco era marcado por ornamentações, muitas figuras de linguagem. Aqui não. Aqui é bem simples. Claro, uma simplicidade considerando aí século XVIII, né? Nada século XXI. Tudo bem? A ausência quase total de figuras, exatamente por conta deste equilíbrio, dessa busca pela racionalidade. Beleza? Vamos lá quanto ao tema. Temas antropocêntricos, ou seja, ligados ao homem, a busca pelo equilíbrio, que será alcançado por vezes na natureza, né? Essa racionalidade, por exemplo, fica perceptível quando a gente pega um texto que não tem grandes emoções. Ele pode até estar falando que ama a sua amada lá, mas nada com exagero de emoções, é tudo muito equilibrado, muito contido, tá bom? Paganismo, que aí é mais uma proposta contrária ao barroco, já que o barroco era altamente religioso, beleza? A imitação dos clássicos renascentistas, como nós já conversamos, até pelo uso da racionalidade e dos sonetos, e essa idealização amorosa, neoplatônica, o convencionalismo amoroso. O que é isso? Ele idealiza uma vida. Como é que é essa vida? Eu, você, 2 filhos e um cachorro, tudo convencional, tá bom? No campo, na natureza. Lá, ó, tudo realizado. Às vezes, ele até está distante da sua amada e ele vai tratar esse platonismo, esse neoplatonismo, mas sem grandes emoções. Tudo bem? Porque o pilar Árcade é a racionalidade, mesmo tendo sentimentos raros em alguns momentos. Ok? Bom, assim, meninos, temos a busca na clareza das ideias, pastoralismo, porque o eu lírico, por vezes, assume o papel de pastor para viver no campo, se realizando, cuidando da sua ovelha, cuidando da sua amada. O bucolismo, que é essa retomada do campo aí que nós já conversamos. O universalismo, porque os temas são tratados de maneira muito universal, sem grande subjetividade, sem grande expressão própria do eu lírico, tá? As ideias iluministas, que vão aí levar esse pensamento racional, e a simplicidade. Então, são essas as propostas que nós vimos e que, inclusive, identificamos lá no texto do Cláudio Manuel da Costa. Por fim, agora, neste momento, analise essa questão do fingimento poético. Quem está realizando essas produções, em geral, é o intelectual, é o cara que faz parte de uma camada mais privilegiada, é o novo burguês ali. Tudo bem? Esse cara, de fato, vai abandonar a cidade e vai para o campo? Não! Ele vai colocar isso na poesia, mas na prática ele não vai viver. Por isso, é um fingimento poético. Para vocês terem uma ideia, é muito comum no arcadismo os autores utilizarem pseudônimos, nomes falsos. Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, autor daquele texto, ele tinha o pseudonome de Glaucete Saturno, tá? Então, eu uso o falso nome para me esconder ali por trás daquelas produções que pregam uma vida lá no campo, o bucólico, a simplicidade, mas aqui eu estou na cidade, lutando por outros interesses, tá? E existe também a retomada do mito do bom selvagem. Conhecem? Vale a pena dar uma lida, tá? Nesse mito do bom selvagem. Em outras palavras, o Rousseau vai dizer assim, olha, o homem é naturalmente bom. O que corrompe o homem é a civilização. O que o eu lírico Árcade vai dizer? Opa, vamos para o campo. Lá estamos longe da civilização e estamos vivendo uma vida equilibrada, tranquila, feliz. Lá nós somos bons. Olha que sacada aí que o Árcade vai alinhar aí a questão do bom selvagem. Beleza? E concluindo, dentro do arcadismo, que tem essa retomada clássica, nós teremos os clichês árcades, que são aquelas máximas, né, que os árcades vão defender. Inclusive estão em latim, fazendo referência a essa tomada aí dos valores clássicos. É muito importante que vocês reconheçam a definição desses clichês, mas mais do que isso, que vocês saibam
contextualizá-los dentro das produções Árcades. Fugere Urben, né? A fuga da cidade e a ida para o campo. Isso é muito evidente no texto que eu analisei com vocês. Tudo bem? Locus amoenos, lugar ameno, lugar tranquilo. Qual é esse lugar? É o lugar campo, longe da agitação dos centros urbanos. Carpe diem, aproveitar o dia, aproveitar a vida. Alamis, tenta me fazer de bobo, não. Lá no Barroco tinha o Carpe diem, verdade. Só que no Barroco era um Carpe diem ligado ao tuts-tuts, ok? PK, muitas vezes. Agora, o aproveitar a vida será onde? Onde? Na natureza, no campo, tá? Aurea medícritas é o quê? Vivendo sem os excessos, vivendo harmoniosamente com o campo, vivendo daquilo que o campo consegue me oferecer. E, por fim, inutilitatum cá, tirar as inutilidades, tirar os excessos e viver apenas com o simples, com o campo, tá bom? Então, aí é uma proposta do arcadismo, são os clichês árcades que eu preciso que vocês analisem. Então, lindinhos do meu coração, peguem o livro de vocês. Livro de literatura tem muitos textos árcades. É importante que vocês leiam esses textos, que vocês contextualizem todas essas propostas que eu apresentei. Analisei só um texto, vai analisar outros textos, tá? Faça isso, é importante para vocês irem se aprofundando no conteúdo. Nós também teremos esse momento de análise textual, de discutir aí todas essas propostas. Mas eu conto com vocês fazem a parte de vocês daí, eu estou fazendo daqui e a gente se encontra para discutir as ideias. E lembrem-se de que eu estou à disposição. Teve dúvida? Manda lá, vamos conversar. Tudo bem? Um beijo bem grande para vocês, cheio de saudades. Fiquem bem, tá bom? Tchau, tchau.